Adicional de insalubridade. Essa aula faz parte do curso de auxiliar de departamento pessoal. Quem decide se uma atividade é insalubre? A Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. O perito do Ministério do Trabalho determina os graus da condição insalubre, se existente. Temos 3 níveis de insalubridade. Temos o grau mínimo, que o adicional é de 10%, grau médio, que o adicional é de 20%, e grau máximo, que o adicional é de 40%. Como calcular? O cálculo do adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo vigente. Salário mínimo vezes 10% é igual ao adicional de grau mínimo. Salário mínimo vezes 20% é igual ao adicional de grau médio. E salário mínimo vezes 40% é igual ao adicional de grau máximo. Estudo de caso. Se um trabalhador ganha R$2.000 e seu emprego tem um grau de insalubridade médio, o cálculo é o seguinte: R$724 vezes 20% igual a R$144,80, que é o adicional de insalubridade grau médio. Então, o salário final deste trabalhador é R$2.144,80. Agora, atenção, R$724 é o salário mínimo nacional de 2014, quando esse vídeo está sendo feito. A partir de 2015, esse cálculo sempre deve ser atualizado. Quer mais atividades sobre adicional de insalubridade? Acesse o curso completo de auxiliar de departamento pessoal. Site do curso: departamentopessoal.pbworks.com. Adicional de insalubridade, atualização de 2015. Então, essa aula é uma atualização de valores. Se você não assistiu à aula original do adicional de insalubridade, você deve fazer isso junto com esse vídeo de atualização, tudo bem? Então, vamos lá. Essa aula do adicional de insalubridade, ano passado, causou muita polêmica no meu canal do YouTube. Começaram a deixar alguns comentários errados na videoaula, a ponto de eu preferir até desabilitar essa opção de comentários, né? Alguns comentários estavam bem errados mesmo e outros apenas errados por falta de informação. Então, existe uma polêmica em cima do adicional de insalubridade. Eu decidi, então, aproveitar essa aula de atualização para abordar esse problema. Então, vamos lá. O que diz a CLT sobre o adicional de insalubridade? Então, a CLT, que foi introduzida em 1977, prevê que o adicional de insalubridade de qualquer grau tenha que ser sobre o salário mínimo e não sobre a remuneração do empregado. Então, em 77, a CLT disse isso, que o adicional de insalubridade deve ser sobre o salário mínimo. Aí, em 1988, 11 anos depois, veio a Constituição, a nova Constituição Federal. E a Constituição Federal garantiu aos trabalhadores o direito ao salário mínimo e proibiu a vinculação do salário mínimo como índice ou base de cálculo para qualquer coisa, inclusive para benefícios.
Aí entrou o problema. A CLT de 77 ficou inconstitucional. Então, o que o Supremo Tribunal do Trabalho decidiu, depois de muita polêmica? Então, em respeito ao princípio da legalidade, o Tribunal Superior do Trabalho considera válida a utilização do salário mínimo como base de cálculo, mesmo reconhecendo a sua inconstitucionalidade. Então, nessa confusão, vale o que diz o Supremo Tribunal do Trabalho, que o cálculo do adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo. Então, enquanto o Poder Legislativo não decidir isso, vale o que diz o Supremo Tribunal do Trabalho, tá bom? Então, como que nós vamos calcular o adicional de insalubridade agora em 2015? Então, o cálculo do adicional vai ser salário mínimo vezes 10% se for grau mínimo. Em 2015, o valor é de R$ 78,80. Então, salário mínimo vezes 20% se o grau for médio. Em 2015, o valor será R$ 157,61. Salário mínimo vezes 40% se o grau for máximo. Em 2015, o valor é de R$ 315,22. Estudos de caso. Se um trabalhador ganha R$ 2.000 e seu emprego tem um grau de insalubridade médio, o cálculo é o seguinte: R$ 788,06, que é o salário mínimo de 2015, vezes 20%, porque o grau é médio. Então, o adicional de insalubridade nesse caso será R$ 157,61. O salário final desse trabalhador vai ser R$ 2.000, R$ 2.157,61. Quer mais atividades sobre o adicional de insalubridade? Então acesse o curso completo de auxiliar de departamento pessoal. O site é departamentopessoal.pbworks.com.